boa noite, amigos do Checkmate. Estamos começando mais um programa especial para você, como tudo o que fazemos aqui na nossa TV Babitonga Vivendo Joinville. Hoje, exatamente no dia, uns dizem dia 31, outros dia 1º de abril, marca os 50 anos do golpe militar no Brasil, em 1964. E para marcar essa data, nós trouxemos aqui o professor Maurício Mesurini da Costa, ele que é professor de Teoria Geral do Estado, Ciência Política e Direito Administrativo e também hoje é doutorando em História do Direito Público pela UFSC e já é mestre em Direito Público. Para conversar um pouquinho sobre esse e outros temas do Estado. Vamos entender o que é o Estado? O que é um golpe do Estado? Muito boa noite, professor Maurício Mesurini. Bom tê-lo aqui no Checkmate. Para mim é um imenso prazer. Tão logo recebi o convite, aceitei. Gosto do programa, acompanho o programa e fico muito honrado, muito feliz de estar aqui conversando com vocês. Espero contribuir um pouco para esse debate e outros debates que eu considero essenciais dentro do momento histórico que nós vivemos. Ainda mais, professor, você além de um pesquisador, afinal, né, já fez mestrado, está fazendo um doutorado e focado nessa questão do direito público, né, do Estado, e dando aulas, né, você está com a juventude, está com pessoas que vão tocar o nosso país logo ali na frente, ou já estão em posições de comando. Nesse momento, até já entrando nessa questão direta, professor, depois vamos entrar em outras, mas do golpe, dos 50 anos do golpe militar, né? Nós vivemos aí essas últimas semanas, Marcha da Família, tem a gente tentando reviver essa coisa nefasta. Eu posso falar aqui como dirigindo o programa, para mim é uma coisa nefasta que aconteceu no Brasil há 50 anos, que não aconteça mais. Do outro lado, pessoal mais defensor das liberdades, digamos assim. Houveram alguns confrontos, mas na verdade virou um grande fiasco nacional até onde a mídia conseguiu cobrir. Qual a sua opinião sobre isso após 50 anos? O senhor também é um professor jovem. Como é que o senhor vê esses 50 anos, esses atos que aconteceram e o que o senhor vê dentro de sala de aula, que deve haver muita conversa sobre isso? Como vê a juventude hoje? Pois é uma pergunta instigante que renderia aqui alguns programas. Todo, né? Alguns programas. E eu vou tentar, assim, analisar em alguns pontos específicos para também não me delongar tanto. Sim. De certa forma, existe um pouco de um saudosismo, né, que é até da própria natureza humana, né, de olhar para trás e falar como eram bons aqueles tempos, sejam eles ditaduras, democracias, tiranias. Então, acho que existe um toque de uma nostalgia de um passado. Tá? Os nostálgicos, então. Exatamente, um pouco de nostalgia. Mas, de outro lado, eu acho que também, que é maior, que supera a questão da nostalgia, existe, no meu sentir, uma tremenda dose de ignorância histórica, tá? Por alguns motivos. Talvez um dos principais motivos é a falta de uma formação educacional que traga uma compreensão de história crítica. Que levar para as escolas desde do ensino fundamental. Eu falo passamos 25 da minha anos geração. Sem discussão. Né? Eu falo da minha geração. Sim. Minha geração, eu sou da geração da década de 80, então a coisa já estava se esfriando, já estava na abertura. Mas eu tive grande parte do meu ensino escolar EMC ou SPB, Educação Moral e Cívica, que não tinha aquela questão da noção de ordem, o patriotismo, não tinha uma perspectiva um pouco mais crítica da história. Então é complicado, e as pessoas imaginam que lá atrás existia um modelo de grande sucesso econômico, de grande sucesso social. Não havia corrupção. Que não havia corrupção. Esse é, inclusive, uma das principais bandeiras. Não havia chacinas, não havia perseguições policiais. Chacinas. Não tinha comandos da morte. Perfeito, não havia chacinas. Mas isso é uma tremenda falta de conhecimento histórico, O próprio golpe de 64, nos seus preparativos, que eles vêm alguns anos antes, se você acompanhar estudos, principalmente de Escola Superior de Guerra, algumas palestras de ESG que eu estou inclusive estudando, você encontra já palestras que vêm desde o início da década de 60, construindo alguma coisa, e um dos argumentos é justamente a luta contra a corrupção. Por isso que não sou a favor da corrupção de forma nenhuma, tá? Muito pelo contrário. Mas a gente tem que cuidar com esse discurso, que ele é um discurso sedutor,
de que não, precisamos de um grande salvador para purgar toda a administração dos pecados da corrupção, e imediatamente as pessoas imaginam nesse salvador quem? As Forças Armadas, que historicamente elas têm um histórico de intervenção política no Brasil. Nós tivemos muito pouco tempo de liberdade democrática de verdade. Eu falo isso para os alunos, a gente tem que tomar muito cuidado no Brasil, porque a regra do Brasil é um autoritarismo e não é democracia. Nós temos agora um intervalo democrático, mas se você olhar a história da República, vamos falar de República e não de Império. Sem olhar Império, porque aí nunca houve. Pós-República ali, a República começa com uma intervenção militar, passa pela República da Espada ali, Floriano Peixoto, um personagem muito famoso para Santa Catarina, né? Dá até nome para uma... nome da nossa capital. Nossa capital, Florianópolis. O Deodoro, depois sérias crises. A própria República Velha, ela começa com declaração de estado de sítio, ela se mantém com o estado de sítio e ela termina com o estado de sítio. Exatamente. Tanto que tem um professor do Rio de Janeiro que ele defende a tese de que a República Velha, a forma de governo da República Velha foi de uma ditadura, foi de um estado de sítio permanente. Depois nós temos... só trocavam, né? Entre Minas e... Exatamente. Minas e São Paulo, café com leite. O café com leite é em 30, nós temos a Revolução, né? Vem lá Vargas, 37 mais, um regime autoritário que vai durar até 46. 46 nós entramos num ambiente de relativa democracia, a coisa vai desenvolvendo, e 64, como diz o Chico Buarque, mas a roda viva. 54 ainda houve a questão com Getúlio Vargas, também, logo em seguida a tentativa de não colocar o JK, não poder subir. Ali teve uma grave crise. Uma sequência de Exatamente, fato, né? Ali teve uma grave crise que ali já tinha alguns setores do militarismo com projetos de intervenção militar, que a coisa segurou. O Marechal Lott é um exemplo que conseguiu segurar e manter a legalidade, né? E a coisa só veio mesmo depois com a queda do 1964. Essa ignorância histórica e, por vezes, com alguns interesses de pessoas interessadas realmente de voltar àqueles tempos que eles poderiam mandar sozinhos, nesse ambiente hoje, estudantil, que o professor circula também, como o senhor vê, esse pessoal entende o que vem a ser isso, o que é defender que outro cuide da minha liberdade, ou não? Essa ignorância continua, inclusive, no ensino superior? Eu acho que ela continua. Acho que ela continua porque ela vem de uma formação... O sujeito ele já chega no ensino superior com uma formação razoavelmente consolidada. Tá? Então, isso continua. O bloco estudantil, ele não é um bloco homogêneo. Deve dar um debate interessante na sala, né? Ele não é um bloco homogêneo. Então, você tem o pessoal do grupo estudantil, o pessoal do movimento Passe Livre, que é uma rapaziada mais crítica, que tem um olhar diferenciado. Você tem os coxinhas, os estudantes coxinhas, que não, eu quero ganhar meu diploma, eu quero inserir no mercado. Vamos discutir isso aí, para que discutir isso? Vamos discutir. Discutir ditadura, discutir preço, discutir transporte público. Sim, o importante é que se eventualmente os militares voltem ao poder ou não, é importante chegar lá e melhorar a situação e pronto. Então, acho que é difícil você desenhar um perfil completo do estudante brasileiro. Está complicado. Acho que ele tem blocos. Então, tem o pessoal mais crítico, tem o pessoal... Tem os direita, os extrema-direita, sim, não, tem que ter intervenção. Conservador ao extremo. Tem que dar porrada mesmo, movimento estudantil não, tem que dar porrada, tem que reprimir. Então, eu não me atreveria a dar um perfil do estudante. Eu acho que é setorizado, é multifacetado. Mas a questão do que me preocupa muito com a volta assim, desses discursos militares, até pegando o gancho um pouquinho antes da pergunta, além dessa ignorância histórica, existe uma mania dos países da América Latina acreditarem que os problemas se resolvem de forma autoritária. Eu acho que isso está muito enraizado na cultura latino-americana. Temos que chamar alguém para salvar. Exatamente. Alguma coisa. Ninguém quer assumir coletivamente. Né? É difícil o coletivo se sobrepor. Até para uma própria crise democrática. Né? Falar em democracia é falar em crise. Eu acho que nunca a democracia esteve num momento histórico de não crise. A história da democracia é a história de uma crise democrática. Ela vem porque há os embates, né? Há as diferenças ideológicas. E é a essência. É a essência desse embate e dessa síntese que busca se encontrar. Poder dialogar, né? Poder expor a sua ideia e poder ouvir a da outra e tentar, de forma pacífica,
resolvê-las, né, professor? E que eu acho que impulsiona essas intervenções militares, essas marchas, etc., além da nostalgia, da ignorância, da nostalgia ruim, tá? Sim. Além da nostalgia ruim, da ignorância, a ideia de que é possível resolver os problemas, nosso país passa por problema sério, mas não por democracia. Nós temos que resolver esses problemas de métodos autoritários, sem muito diálogo, alguém tem que ir lá, vir e resolver. A história de vamos limpar, né? Limpa ali que tá tem pronto. que vir alguém para limpar. Exatamente. E não é verdade. Né? Não é. Professor, ainda nessa linha, a gente falando de golpe, falamos do Estado, né? Porque o Estado é o Estado de liberdade que nós não tivemos. Alguém utilizou da estrutura do Estado para nos comandar por mais de 20 anos, né? Numa ditadura. Agora, recentemente, aconteceu a questão da UFSC, né? A Polícia Federal, com a reitoria, andam batendo boca. Ali é um resquício da ação de segurança nacional, tem alguma coisa ainda ditatorial, vamos intervir, nós queremos coibir, tem gente que está deixando liberdades para o uso de drogas. Como o professor viu essa questão lá da Universidade Federal de Santa Catarina, que é um berço do debate democrático, né? E ali, Florianópolis, né, tivemos casos, inclusive, no fim da ditadura, emblemáticos, né, Novembrada. Florianópolis é sempre um palco de grande ebulição. Como o professor vê essa situação? Eu acho que o nosso programa ele vai ter que ter mais uns 3 programas. Mas quem sabe? Quem sabe? A gente tem um ano aí. É só me chamar, eu venho. Essa questão, para mim, ela é central, ela está no calor da discussão, isso aconteceu terça-feira, né? E a resposta, no meu entender, sim, isso é claramente um resquício autoritário. Mas que não é só na polícia. Não é só na polícia. Não é só a polícia. Porque a ditadura, o governo militar, ele passou, mas as estruturas ficaram. Tá? As estruturas ficaram. As pessoas continuam lá naquelas estruturas. Não só as pessoas, muitas são as pessoas. As instituições, elas ficaram. Conforme as instituições ficaram, aquele espírito autoritário, ele se mantém ali institucionalmente enraizado. Uma cultura autoritária. Então não é só na polícia, a administração pública é extremamente autoritária. Quando eu chego numa repartição pública, isso eu falo sempre para os meus alunos, e vejo uma plaquinha dizendo desacato, crime, pena, ali claramente é uma forma velada, na minha opinião, rasgada, dizendo, cidadão, cala a boca. Não interessa como você vai ser tratado aqui dentro. Você tem que me respeitar. Cala a boca, porque eu que sou jurista não sei muito bem o que é desacato, sinceramente. Mas eu vi uma pessoa mais humilde que não conhece a linguagem jurídica. Qualquer jeito que ela for tratada na administração, ela não vai ter boca para falar nada, porque ela tem medo de uma placa dizendo é crime. Professor, não quero calar a sua voz aqui, mas está acabando o bloco. Nós já voltamos, lhe dou a voz novamente, que aqui a palavra é livre. TV Babitonga, Checkmate, continue com a gente, já voltamos.